Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir depois, boa noite para quem nos assiste pela TV Real, canal 15 do Sistema Fiber TV. Acompanhe o nosso podcast aí pelas redes sociais, @Papo em Família Podcast. Aqui pelo YouTube, tem muito papo legal por aqui. E você que assiste pela TV Real, acabou de assistir, corre lá na rede social, segue a gente, comenta, diz o que você gostou. O feedback de vocês é sempre muito importante. E neste mês de agosto, estou cumprindo com o prometido e fazendo uns papos de pai por aqui. O Papo em Família é isso, é essa troca para toda a família. Eu confesso que trazer o pai é um desafio. Eu puxo a farinha mais pro meu lado. Essa coisa da rede de mães é incrível. A gente jogou no grupo do WhatsApp em 2 minutinhos. Já tem uma mãe disposta a me falar. Já o pai é um desafio maior. Então, essa troca vai ser muito bacana. E hoje um papo muito bacana. O papo de pai atípico. O que seria um pai atípico, né? Eu tenho falado tanto essa palavra, trazido essa palavra nas redes sociais. Ontem compartilhei na minha própria rede um vídeo muito bonito que eu recebi da terapeuta Luciana, falando sobre o pai atípico e como a gente fala que o pai que fica, independente de ser atípico, mas o pai que fica, que participa, que faz a sua parte, é tão importante. O nosso último papo com os pais aqui foi incrível, eu tenho certeza que esse também vai ser. E esse papo só é possível graças aí a parceiros que viabilizam, fazem essa engrenagem toda aqui funcionar. Primeiramente, o Estúdio Realize, um estúdio localizado aqui em Nova Friburgo, no Cadima Office, aqui no Cadima Shopping, um espaço aí preparado para você fazer as suas produções audiovisuais. Que tal aí um podcast só de pai, hein? Ficaria uma ideia muito bacana também. A VCAR Automóveis aí da Vanessa, que logo vai estar por aqui falando aí da sua capa de revista, uma mulher à frente de uma empresa de automóveis. Isso é para um diferencial aí bem grande. A tia Karen Coifer, que cuida aqui de mim, dos meus pequenos também. É muito legal receber toda semana a mensagem dela aí, falando sobre a semana, incentivando e motivando. É mais do que cuidado com beleza. É um cuidado de ter próximo essa rede de apoio aí também. A RG Digital e a TV Real. Então vamos para o nosso papo de pais aí. Eles estão se olhando aí na televisão, se conhecendo aqui. Pessoalmente, eu também estou conhecendo vocês. Mas é muito legal essa rede. Porque quando eu quis trazer esse papo de pai, lógico, eu conheço alguns pais, né? Um pai, o Márcio já esteve aqui, que é amigo dele, foi um papo incrível. Meu marido já esteve aqui também, em abril, falando sobre essa paternidade atípica. Já a primeira coisa que eu foi jogar lá no grupo: eu preciso de um pai. Não foi assim, não. Só não tive muitas indicações, não. Mas logo apareceu a Thay, que indicou o esposo dela. Aí eu fui recorrer a uma grande amiga, Marcele, que ela é praticamente uma coprodutora desse podcast. Que quando preciso das dicas, eu vou lá e ela fala assim: tem um pai muito legal que eu vou te indicar. Vou pedir o Márcio para falar com ele. E assim chegaram os nossos 2 convidados aqui. Nosso primeiro convidado é o Adrivan Luiz, esposo da Thay e pai do Gael. Ele vai contar um pouquinho como que é o Gael aí e essa paternidade. O nosso segundo convidado, o Ederson Vidal, esposo da Nayara e pai do Enzo. Convidados, bem-vindos, que a gente tem aí um excelente podcast. Vamos conversar sempre aquilo ali. Eu peço para vocês trazerem um objeto, um item, uma coisa que apresente a sua família. O que você trouxe aí, Adrivan, que representa a sua família? Então, bom dia a todos. Eu trouxe um livro, né, de um autor que eu gosto muito e eu falo que é um dos alicerces da nossa família, né, que é o amor acima de tudo, né, e de objeto mesmo eu trouxe o que marcou muito a nossa família, que é o teste de gravidez. Aquele positivo? Que eu ganhei de presente num dia de manhã, falando que Gael estava a caminho. Olha, quem é essa família aí? Me conta aí. Então, eu sou Adrivan, tenho 42 anos, né, sou filho de pais separados. Meu pai já é falecido e casado com a Tayane. A gente se conheceu. Nosso primeiro encontro foi num culto. Olha, era pra ser. E desde então a gente tá num relacionamento que vai aí há seus 9 anos. E nos casamos e temos o Lucas, né? Que não é meu filho, é filho da Tayane. Mas como se fosse um grude também, a gente... Então é o Lucas e o Gael? Isso. Desde 6 anos ele faz parte da minha vida. E o Gael,
que hoje tem 5 anos. A gente descobriu que ele tem o autismo, né? Uhum. E uma doença rara chamada esclerose tuberosa. Que é um... Depois eu vou querer saber o que é, que é o eu vi nosso lá. agravante, Ah, apesar do autismo, mas é uma criança doce, inteligentíssima e muito tranquila, graças a Deus. perfeito, a gente vai saber um pouquinho mais. Ederson Vidal, já vem com um currículo aí, porque é amigo do Márcio, então, ó, seu currículo já subiu algumas etapas aí. O Márcio é um querido, assim, e a família deles também. Esposo da Nayara, um não adepto de rede social, gente, olha só. Um check aí que você conheceu alguém que não tem rede social. E pai do Enzo, como é que você trouxe aí que apresenta a sua família? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui nesse programa, falando sobre um tema tão sensível, e também importante. Eu trouxe aqui uma bicicleta. São vários objetos, enfim, que a gente tem ali como um símbolo na família, mas a bicicleta para a gente simboliza muita coisa, união, felicidade, lembra de um tarde de domingo ensolarado. E foi a primeira terapia do Enzo. Então, o Enzo, com alguns meses de vida, quando ele ficava ali 10, 11 meses de vida, tinha crise, momentos de choro, eu colocava ele na bicicleta e dava uma voltinha e isso acalmava ele, ao ponto dele chegar a dormir. Ele dormia, eu colocava a cabecinha aqui no braço, eu chegava em casa com ele dormindo, eu colocava na cama. Então, a bicicleta até hoje é um símbolo de união da nossa família. Ele adora a bicicleta, ele anda de bicicleta quase todo fim de semana. Onde eu vou, tá a bicicleta no carro, tem um lugarzinho que eu possa colocar a bicicleta, eu vou colocar, ele anda. Então, ele adora. Então, esse seria o símbolo aí que eu considero importante pra gente. E quem é essa família? Apresenta ela aí pra gente. Bom, eu tenho 42 anos de idade, sou advogado, também trabalho na Defensoria Pública, sou servidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Sou há 24 anos esposo, companheiro e amigo da Nayara, que é psicóloga. Há 5 anos sou pai, do Enzo. Enzo, que foi diagnosticado com TEA aos 2 anos de idade e agora recentemente com TDA. Então eu amo a minha família, amo o que eu faço, amo a vida, amo estar sempre com eles. Sempre quando eu posso, a gente está junto, curtindo os momentos, inclusive ida em terapia, levo para a escola, pego na escola, vou almoçar, enfim. Eu passo o tempo que eu não estou trabalhando, a maior parte do tempo eu estou sempre grudado com ele, com a minha esposa, a gente curtindo aí os momentos. Que legal. Olha só, nós 3 temos 42, nós 3 filhos têm 5 anos. Não o seu não é Enzo, mas nós 2 somos Enzo. Olha aí. Coincidência, está vendo? E a gente vai falar sobre o pai atípico aqui. O que é um pai atípico, gente? A família atípica ou pai atípico? É aquele que tem na sua família uma pessoa, aqui no caso uma criança, porque nós somos os pais, com alguma questões, que é um PCD, tem uma questão de neurodesenvolvimento, que tem alguma questão atípica, que seria fora da normalidade ou fora do típico, né? E isso faz da gente diferente. O que seria diferente, né? Você é diferente de mim, ele é diferente. Ontem eu estava vendo uma palestra que eu vou fazer, aquela música do Chico Buarque, Ciranda da Bailarina, que fala que todo mundo tem alguma coisa, né? Só a bailarina que não tem. Então, a gente olhando da janela aqui, só a bailarina que não tem, todo mundo tem alguma coisa diferente. Como é que chega essa paternidade atípica lá, hein, ô Adrivan? Como que chega esse nome lá? Chega a primeira paternidade, deu aquele susto. Como é que chega essas mudanças aí? Você já sonhava em ser pai? Olha, um monte de pergunta. A paternidade sempre foi um sonho, né? Eu falo que durante a vida eu sempre fui muito próximo aos meus amigos, E como cristão eu fui professor de escola dominical de turma de criança. Então eu sempre gostei de criança e tinha algumas crianças que sempre me chamaram de pai. Olha, era e com o tempo, a Tayane é minha terceira esposa, é verdade. Eu me casei uma vez, não deu certo, a segunda vez também não deu certo. Em todas essas eu tentei, a gente tentou a paternidade e não aconteceu. E na segunda vez eu fiz até um espermograma uma vez, deu que eu tinha uma taxa muito baixa, então a possibilidade de ser pai era baixa. Minha irmã falou que todo mundo já estava achando que seria irreal. Até que chegou realmente a paternidade no momento certo, foi uma bênção, ela veio no momento... A gente tinha 1 ano e pouquinho de casados e a gente estava fazendo Casados para Sempre. E em uma das reuniões de Casados para Sempre estava falando sobre paternidade, sobre família, sobre filhos.
E eu falava desse grande sonho. E um dos líderes lá pediu para orar. Sentiu de orar pela Tayane. E ele orou e 2 semanas depois a Tayane veio. Com positivo dela. Com positivo do teste de gravidez. Então a gente fala que Gael foi um milagrezinho projetado por Deus desde o início. Né? E com 11 meses a gente começou a notar que ele estava tendo dificuldade para andar. Né? Ele não conseguia se equilibrar direito. E estava apresentando alguns sinais de epilepsia. Foi quando ele foi na neuro... As comorbidades vieram antes, então. Foi quando ele foi numa neuro, no Raul Sertã, se não me falha a memória. Esqueci o nome da médica agora. E veio um baque, né? Eu estava trabalhando, tá, ele me ligou, que tinha levado ele, e ela tinha feito o testezinho lá, aquele escrito, esqueci o nome do teste agora. E falou que ele tinha autismo. Na consulta, sim? E que provavelmente ele tinha esclerose tuberosa. Assim? Falou assim? Na consulta. Aí a gente... Um baque, né? Fomos pesquisar na internet o que era esclerose tuberosa, um tumor, e que poderia surgir vários cânceres, vários tumores no corpo. Então um baque absurdo. Mas a gente já começou a correr atrás. O médico dele na época, o Dr. Dagoberto, falou que não era, que podia ficar tranquilo, que era muito cedo por qualquer tipo de coisa. E a gente começou desde então a fazer terapia com ele. A gente começou com a Márcia, que até o filho dele faz terapia também. E com 11 meses, até fechar o diagnóstico, 1 ano e pouquinho. Você também pegou igual a mim, né? Quase o início da pandemia também, né? Isso. Esse que foi o difícil ali naquela época, né? Que aí veio o baque, porque ele com pouquinho tempo com 1 ano, menos de 1 ano mais ou menos, veio a pandemia. Pois é, né? igual lá em casa. Aí eu saí da empresa que eu trabalhava por causa da pandemia, estava com um bebezinho pequeno, aí veio a demissão. Porque naquela hora fecha tudo, para tudo. Aí eu peguei férias e logo em seguida fui demitido e fiquei com ele. Até praticamente 2 anos e pouquinho, parado e só tomando conta dele. Viveu mesmo aquela paternidade ali, hein? Eita! Aí a gente começou a fazer alguns exames, porque os médicos sempre colocavam que... Uma médica de não falar nome para não gerar coisa. Falava, não é isso, não é isso, não é isso. Até que um estudo mais à frente, a gente descobriu que ele estava realmente com epilepsia. Ele estava dando crises constantes de madrugada, eram crises de 15 segundos, 20 segundos, mas eram várias durante a noite. Até ele falou comigo que o filho dele dava 10 minutos, eu fiquei apavorado. Eu falei assim, gente, com 15 segundos a gente estava não conseguindo dormir. A gente trocava praticamente a noite pelo dia, assim, de matéria de sono, porque tudo assustava a gente. Seu filho acorda no meio da noite, olhando para o vazio, e aquilo assustava muito, era muito pavor para a gente, muito grande. Até que a gente conseguiu fechar esse diagnóstico realmente. E graças a Deus hoje a gente conseguiu uma médica no Hospital da Lagoa lá, que ela conseguiu com medicação controlar a epilepsia dele. E a esclerose também está bem controlada, assim, não tá expandindo, não está acontecendo nada, graças a Deus. Vamos falar mais sobre isso. Ederson, e aí como é que chega essa coisa de ser pai? Você tinha era um projeto e a gente também idealiza essa paternidade, essa maternidade da caixinha prefeita de presente. Como é que chegou lá? Depois de 24 anos, né? Então, com 19 já junto. Com certeza. Na verdade, a gente demorou muito, né? A decidir, a cravar ali, vamos ter filho, né? A gente engravidou. Nara tinha 36 ou 37 e eu... ela 38 ou 37. A gente planejava durante um tempo, quando a gente decidiu, agora vamos ter, a gente ainda ficou tentando quase 1 ano, né? Acho que muito estresse e tudo, ela tinha uma questão hormonal também que isso dificultava um pouco, tinha que fazer acompanhamento médico, enfim, até que veio, né, o resultado positivo, né? Foi uma gravidez um pouco conturbada, ela tinha um problema de mioma, então a partir dos 6 meses já teve que tirar licença maternidade, né, para ficar em casa, deitada, muitas dores. Chegou um ponto de ter que tirar quanto antes, que ela já não aguentava, não suportava aquela dor. Então, assim, a nossa missão difícil já começou um pouco cedo, já na gravidez, né? E aí veio o Enzo, foi ótimo, foi maravilhoso, ele veio com muita saúde e tudo, ficamos um pouquinho lá no hospital lá para fazer alguns exames, né? E aí a gente levava sempre no pediatra e tudo, e a partir de 1 ano e pouco, a gente começou a perceber, né, principalmente a minha esposa, a psicóloga, e ela começou a notar, né, algumas coisas que falou, olha, não é muito normal, né? 1 ano e pouquinho, já era para estar soltando algumas
palavras, balbuciando algumas coisas. E o Enzo era muito calado, muito quieto, ele isolava, não tinha muito interesse por outras crianças, né? Gostava, falei com ele lá fora, gostava de ficar brincando com rodinha, aquela camisa do câncer de mama que minha esposa usava, ele ficava olhando, fazendo um círculo. Então a gente começou a perceber algumas coisas que eram um pouco atípicas em comparação a outras crianças que a gente tinha amigos mais ou menos com a mesma idade, né? E a gente conversava isso muito com o pediatra e falou, tá muito cedo ainda para a gente cravar alguma coisa, vamos aguardar um pouquinho. Aos 2 anos nós pressionamos ele, e ele encaminhou para uma fono, né? Porque até então ele não falava nada. A fono começou a acompanhar e aí percebeu que ele tinha alguma coisa e já falou, procura uma neuro, que eu acho que há uma possibilidade aí de algum transtorno aí da linguagem, desenvolvimento, então seria bom vocês investigarem isso, né? E assim foi feito, né? A gente levou numa neuro aqui de Friburgo. Na segunda consulta ela já cravou, né, dos relatos que a gente trazia, da observação que ela fez com ele, cravou, né, o TEA. Aquele momento, como ele não falava e tinha essas questões, era grau médio, a princípio, né? E fomos indo, 2 anos, 2 anos e pouco, começamos as terapias, né, TO, psicólogo, enfim. E ele começou a evoluir um pouquinho, mas aí depois de um certo ponto ele começou a regredir. Então algumas palavras que ele falava, ele parou de falar, ele muito averbal, ele pedia as coisas sempre apontando, então ele era muito dependente, né? E aí a partir dali a gente começou a ter uma abordagem diferente, começamos a intensificar mais as terapias, acompanhar mais de perto nessas questões. E em meados de 2021, a gente teve uma difícil decisão de colocá-lo na escola. Plena pandemia Covid-19, a gente com medo ainda, né, de muita gente morrendo e tudo, a gente tinha esse receio de colocar e ele trazer para casa, ter algum problema, mas depois de muito conversar, a gente falou, acho que a gente precisa fazer isso para dar um salto no desenvolvimento dele. Foi uma decisão acertada, começou a ir para a escola, com 6 meses a gente já começou a sentir resultado, principalmente a fala, que ele já começava a falar algumas coisas, pai, mãe, dar, água. E a questão da socialização, né? Ele começou a ter mais interesse, né, por outras crianças, né? E aí a gente viu que realmente aquele era o caminho certo, foi acertado. E aí foi mais adiante, 3 anos e pouco, ele começou a falar um pouco mais, né? E a gente tinha muito medo, né? Essa ansiedade do falar é tão difícil, né? É muito difícil. Porque, nossa, como a gente tem a comunicação com a fala muito grande, essa coisa de falar e de comunicar, né? É tão... Eu não falo numa vírgula. Não falo, né? E a questão da dependência, né? A gente sente isso, né? A gente, enquanto ser humano, a gente sente essa necessidade, né? Uhum. E aí a gente foi, né? Hoje ele tá com 5 anos, então hoje, assim, a gente sentiu que as terapias deram certo, né? Eu doei boa parte do meu tempo, reduzi o horário no trabalho para levá-los nas terapias. Em casa a gente brinca que eu sou pai Uber. Eu pego ele, cara, levo nas terapias, vou almoçar, levo para a escola, deixo lá e no final pego. Né? E é uma loucura, né? É de segunda a sexta, são 6 ou 7 que ele faz por semana. E aí agora a gente está sentindo o resultado, a gente sente agora que ele desenvolveu muito, já está falando melhor, já está se comunicando melhor. As questões das crises dele diminuiu significativamente. Ele tinha crise, como a Drivan falou, quando a gente conversou lá fora, acordava à noite, como seu filho também, né? Terror noturno, e ficava 10, 15 minutos assim, avoado, parecia que estava dormindo, mas chorando muito, era difícil controlar isso, então isso afetou muito a nossa vida também, porque o meu sono foi embora, né? E isso era direto, era constante, conseguimos regular com remédio, hoje em dia a gente conseguiu tirar esse remédio e ele, né, não voltou a ter essas crises, então a gente tem algumas dificuldades hoje, mas nada comparado ao que era antes, né? E a gente agradece muito por a gente ter hoje essas oportunidades que nós tivemos de poder levá-lo nas terapias, né? E seguir o caminho certinho, né? Para ele se tornar o que ele é hoje. A gente acredita que vai evoluir ainda mais, que vai ser uma pessoa normal e a gente luta para que isso aconteça. Isso é que nem videogame, cada dia uma fase. Quando a gente acha que está passando, vem outro bichinho aí. Mas como é que essa palavra chega assim na vida de vocês? Assim, autismo, né? No caso do Adrivan, ainda vem outras palavras difíceis aí juntos que acho que às vezes os médicos também já saem bombardeando a gente com muita coisa. Como é que chega para você essas palavras todas difíceis aí, enquanto pai, né? Que o pior é a gente pesquisar as palavras. Tem isso. Porque a gente sempre a gente sempre acaba observando o lado ruim das coisas e esquece de, como assim,
não que sejam partes boas, mas as partes que a gente consegue conviver bem e a gente consegue trabalhar bem. E a minha esposa sempre foi muito, assim, assustada com essas coisas todas. Eu sempre consegui manter um pouco mais o controle. Né? Então eu falei assim... Mas você, assim, logo de cara, quando ela veio dizer que o médico disse isso, tem aquilo, como é que foi a sua sensação? Então, eu estava no trabalho. Houve uma negaçãozinha ou você já logo... Sim, a princípio vem aquela negação. Exato. Né? Mas aquela negação a gente sabendo já, por exemplo, o Gael ele adorava rodar tampa de panela, tudo que ele pegava ele queria rodar. Então a gente já começou a ter essa desconfiança. E quando a gente pegou para pesquisar realmente sobre o que é o autismo, começa a bater, assim, não, né? Realmente é, mas eu ficava com aquela coisa de negar ainda. Né? Até mesmo para manter um pouquinho mais a calma dela, eu falava assim, não, calma, é muito cedo. Né? O pessoal fecha diagnóstico com 3, 4 anos. Né? O fato dele não estar falando ainda, daqui a pouco ele vai falar. Tem criança que demora a falar realmente. Né? Então eu sempre tentei empurrar, assim, não vai ser isso ainda não. Né? Até que realmente fechou o diagnóstico. E a gente abraçou, né? Não tem para onde correr. Eu entendi que o Gael ele é um milagre, né? Desde o nascimento dele, né? De alguém que teria uma grande dificuldade de ter filho e essa criança vem, né? E eu como cristão eu coloco assim, Deus ele tem um controle de tudo, né? Tem um texto bíblico que eu gosto muito que quando fala do cego de nascença, fala assim, quem pecou para que esse nascesse cego? Aí Jesus fala assim, não, aconteceu assim para que a glória de Deus fosse manifesta. Então eu sei que a vida do Gael tem um propósito, na vida, né, de vocês, que a gente não entende ainda, talvez a gente não consiga ver claramente, mas tem um propósito que não só para abençoar a nossa vida, mas também de outros pais, de outras famílias. E fora isso, o Gael ele é uma criança, é um amor de criança. Né? Aquele susto todinho do autismo, hoje o que a gente pega do autismo dele realmente é o fato dele não falar. Né? Ele é um garoto super inteligente. Né? Para não falar, não, ele aponta, ele indica, ele se comunica, digita na televisão, ele pesquisa as coisas. Hoje de manhã minha sobrinha foi deixar com ela até falou assim, gente, mas ele está pesquisando. Eu falei, isso não, ele sabe. Ele vai no YouTube, ele vai saber pesquisar e tal. Vai nas coisas que ele quer. E essa coisa que aliviou um pouco pra gente, né? O fato de hoje, o que mais pega pra gente é o fato da esclerose tuberosa. O autismo não assusta tanto mais, né? Para essa reação dele. É um acompanhamento que vocês têm que fazer mais de perto para isso, né? Isso. O que assusta realmente é o fato de colégio. Né? Hoje, por exemplo, a gente está sem mediadora. Ano que vem ele já vai para um outro colégio. A gente já fica aquela coisa na mente, né? Já tá Poxa, como é que vai ser? Como é que vai ser os professores? Como é que vai ser? Ele vai sofrer bullying? Ele não vai sofrer bullying? Né? Como é que vão ser os amiguinhos? Hoje os amigos dele no colégio abraçam ele. A gente vai andando na rua, passa uma criança e fala assim, lá o Gael, lá o Gael. Né? Ele não interage direito ainda, mas a gente vê que existe um carinho muito grande. E conforme vai crescendo, a gente sabe que a gente já foi criança, a gente já foi adolescente, né? A gente sabe como é que é essa fase, a gente sabe que essa coisa do bullying, eu acho que é o que mais me assusta hoje. No futuro, né? Essa coisa de como vai ser o amanhã dele, né? Mas... Enquanto pais, a gente já tem isso a qualquer momento, né? Mas quando a gente tem outras questões para se preocupar, aí, né? Quando a gente também passa a ver outras coisas, enquanto pais de crianças atípicas, a gente passa a ver muito mais coisas em salas de espera que outros pais não veem. Então, a gente já começa a pensar, né? Às vezes, para o nosso filho, esse aqui, meu filho se comunica, então ele vai se virar. Mas e aquele outra coisa que acontece? Né? Então, tem tanta coisa. E aí que a gente começa a ver diferente, né? Como eu falei da questão da comunicação, a fala, para nós seres humanos, a gente pensa que é essa que é a comunicação. Isso aí. A gente pensa isso que é comunicar. Mas hoje, até pelo Pedro, filho do Márcio, como que o Pedro se comunica? E depois que a gente começa a conviver e entender, ver um pouco mais do Pedro, olha que eu não convivo tanto. Eu entendo quando o Pedro já comunica isso, quando o Pedro comunica aquilo, porque ele está comunicando, ele não está falando, mas ele comunica. A gente pega ele no olhar hoje as coisas. Então, ele já comunica. Então, é que a gente, enquanto pessoas assim, estabelece um padrão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando a gente começa a viver nesse universo, a gente começa a ver outras coisas que são tão diferentes. Essa outra coisa, por exemplo, como é que chega na sua família essas palavras, né? Autismo. Agora você tem que fazer isso, tem que ir à terapia.
Como é que vocês começam a ver essas palavras? Pesa? É bem diferente daquilo que a gente vê em filme, né? Em filme, em novela, né? Porque o autista... Não é aquele Dr. Ray, né? Não é, aquele exatamente. Dr. lá, famoso, né? Super inteligente, né? Até existe algumas questões, hiperfoco e tudo. Enzo tem algumas questões que ele gosta muito, ele adora quebra-cabeça, esses jogos de memória, assim, ele tem uma memória muito boa, né? Só que a gente começa a descobrir. Eu não conhecia tanto ainda. Comecei a aprofundar o estudo, a pesquisar mais, conversar mais com os terapeutas. Sempre quando eu vou nas terapias, eu sempre gostava, principalmente no início, de ficar trocando experiência com alguns pais, conversando com outras pessoas também, por exemplo, o Rodrigo, como que é ele, o que ele faz, até para saber se eu estou acertando, né? Como é primeiro filho e único, eu não sei se o caminho que eu estou seguindo é exatamente aquele caminho que os outros estão seguindo para conseguir atingir o máximo de potencial da criança. Então, você começa a pesquisar, você começa a se tornar um expert. Né? Então, hoje... Google, nada. Exatamente. Google, YouTube, livro, enfim, conversar com outros psicólogos. Então, hoje, eu tenho a capacidade, né, de sentar com a terapeuta na devolutiva, conversar com ela e, às vezes, questionar algumas coisas, pedir para que seja aplicado algum tipo de metodologia. Então, hoje eu tenho essa situação. Minha esposa também, ela é muito atuante nessa questão. Em casa, principalmente. Então, muita coisa em casa a gente precisa quase que uma terapia, né? O tempo todo, né? Porque não adianta apenas 40 minutos por dia ou 2 terapias por dia. Se em casa, às vezes, a gente deixa a coisa correr frouxa. Então, assim, a gente tenta controlar o máximo possível questões, por exemplo, de tela, né? Aquilo que ele tem maior interesse ou menor interesse. Questão de educar mesmo, né? Então, isso pra gente foi um desafio. Hoje, eu considero algo assim, bem natural, né? Porque o Enzo é o Enzo, é o jeito dele e eu me acostumei com isso. Eu não me imagino tendo uma pessoa diferente do que o Enzo é hoje, né? Tudo de alegria que ele nos proporciona. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho mais, né? Que criança não dá, né? Exato. Podia estar no futebol, podia estar em casa brincando, mas não, tem que ficar em terapia. E isso cansa muito, não só a gente, mas ele principalmente, né? Porque imagina, sair de casa 9h20, né? Vir para uma terapia, cruzar uma cidade inteira para chegar, fazer 3 terapias em um dia, que isso acontece com ele atualmente. Ele já chega na escola cansado. E às vezes acontece de eu pegar ele na escola e ele não conseguir chegar em casa acordado. Ele já dorme no caminho, porque a gente viu que a rotina dele é muito pesada e a gente está até revendo isso agora, né? Porque como ele está evoluindo, a gente pensa, será que essa quantidade está sendo qualidade? Então, a gente está começando a ouvir um pouco mais ele, né? O Enzo me fez crescer muito como ser humano e como pai também. E hoje eu não sou uma pessoa tão impositiva como era antes, né? Hoje em dia eu ouço mais ele, né? Então, você acorda de manhã às vezes, vejo que não está muito bem, eu não quero. Então, às vezes eu ligo lá para ele, não vai hoje, porque realmente ele não está muito bem, não vai render. E às vezes acontece, às vezes eu forçar, levar... E a própria terapeuta falou, olha, ele não rendeu nada hoje, não quis fazer nada, ele está cansado, está reclamando e tudo. Então a gente começou a ter uma pegada um pouco diferente do que era no início, né? Já que está evoluindo novamente. Porque no início a gente quer colocar em tudo e fazer e ver o que acontece. E não me arrependo, né? A gente colheu um resultado muito bom hoje, né? Mas eu acho que as etapas a gente vai aprendendo vão mudando, a ver exatamente, né? Da necessidade. Talvez se eu tivesse um segundo filho, né, com tudo isso que eu trouxe de bagagem pro primeiro, no segundo seria um pouco mais fácil, né? Eu tive que aprender muito com ele, continuo aprendendo até hoje, a gente aprende todo dia, é algo diferente em casa, né? Mas hoje a gente está mais aberto, né, a ouvi-lo, a sentir mais as emoções dele, né, os sentimentos, e ele tem um pouco de opinião também em casa, tem um pouco de apoderamento daquilo que o que ele quer também importa, né? Então, acho que é a idade que eles estão chegando também, né? Que eles já começam a se expressar, se regular mais. Não sei o de vocês, mas o Enzo está bem mais se autorregulando. Sim, sem dúvida. E aí a gente consegue equilibrar mais. Eu falo que eu quero diminuir as minhas idas e a do pai, as salas de espera. Eu quero esperar mais na escolinha de futebol. Isso. Eu quero esperar mais no clube. Eu quero esperar mais em outros lugares e esperar menos nas salas de espera terapêuticas da vida. Hoje a gente tem até uma preocupação a menos, né? Antes a gente levava ele numa festinha de aniversário, a gente ficava o tempo todo de olho, porque poderia ter um comportamento inadequado ali, você tem que ficar controlando. Ele gostava de morder, agora já não tem mais essa mania. E hoje em dia a gente já consegue, por exemplo, deixar nesses perfis de festinha que você deixa e você volta depois de 2, 3 horas para buscar. No início foi assim, uma relutância, a gente ficava próximo ali, dava uma olhadinha, saía. Só que hoje em dia a gente já tem essa tranquilidade de conseguir deixar
sair de perto, afastar, obviamente sempre ali em comunicação com o pai lá do aniversariante, e volta para buscar, a gente, como é que foi? Não, foi ótimo, não sei o quê, ele brinca, se diverte. Então ele até a gente deixar ele um pouco mais solto, ele conquistou uma certa independência também, né? Ele se autorregular, ele conseguir fazer as coisas sem o pai e mãe o tempo todo ali regulando, controlando, né? Então isso também a gente considera que foi uma evolução muito importante. Essa evolução ainda de deixar numa festa assim eu ainda não tive, não. Não, vou falar isso agora, a gente também fica eu ainda não cheguei nessa etapa ainda, não. Mas é interessante. E a rotina lá mudou muito, assim, vocês... essa coisa mudou. Até da família. É porque a gente era muito, assim, a gente ia, por exemplo, na igreja todo domingo, durante a semana, e eu era líder de teatro, e eu larguei, né? Deixei o teatro para lá, a gente reduziu a igreja praticamente, a gente praticamente não está indo, a gente acaba vendo mais por televisão, porque chega no culto, ele quer andar. E ele é fissurado em ventiladores. A gente foi numa igreja esse dia que estava cheio de ventiladores, nossa. Eu fiquei andando ou ia para o estacionamento falar as marcas do carro para ele. Então a gente acabou... E as placas? Eita, ele fica vendo placa, né? Nossa. Aonde ele passa, se ele passar por um número, ele quer apontar para a gente falar o número para ele. E essa rotina. E algumas coisas que vão mudando, né? Realmente essa questão da estereotipia dele diminuiu muito. Ele se regulava muito de bater palma, de ficar... travado fazendo isso às vezes um tempão. Agora ele já deu uma acalmada, né? Ele gosta muito de vídeos distorcidos, com imagens distorcidas, aquelas cores inversas. Ele é apaixonado naquilo. Você pega meu celular, tem um monte de vídeo que ele edita e ele tira a cor do negócio para poder ficar vendo cor inversa. A gente até achava que isso poderia ser a causa da epilepsia, né? Tal, mas por fim não era focal, não. Mas mudou muito a nossa rotina com relação a isso. Festas, né? Ir para casa de alguém, porque ele mexia muito nas coisas, ele queria abrir armário, pegar as panelas, botar no chão. E pra gente é normal, mas tem pessoas que podem talvez não achar aquilo legal. A gente nunca sabe qual que é a reação do isso aí. outro. Então a gente diminuiu muito essa coisa de ir. Ou geralmente quando a minha sobrinha pode tomar conta, que minha sobrinha é a paixão da vida dela. Apoio dele? É a paixão da vida dela, é meu filho. Ah, ela faz tudo gira em torno do meu filho. Olha isso. Inclusive ela que tá com ele agora. Ah, olha aí. Então ela para o mundo dela para tomar conta dele. E quando ela consegue ficar com ele com 11 meses dormiu na casa dela sozinho. Então falou assim, não gente, é um absurdo, você vai deixá-lo. Ela foi, ficou com ele, passou a noite toda, ele ama ela, é um amor incrível. Essas pessoas de apoio são incríveis, né? Mas a nossa rotina ela mudou completamente. Questão de trabalho, né? Hoje minha esposa ela tem carga reduzida, né, como funcionária da prefeitura. Então ela consegue ter essa liberdade maior para terapia. E a gente vai regulando, né? Tem dia trabalho de manhã, um trabalho de noite. Isso. E ele fica no colégio que é em frente ao serviço dela. Então, tipo, ela vai pro trabalho, ela deixa ele na creche. Aí ela sai, ela pega ele. Então ele fica nesse meio termo. Né? E a gente passou um período muito grande. Eu, por exemplo, matéria de trabalho, porque um período de férias. A gente não tinha com quem deixar ele. Né? Minha mãe, ela tá idosa já, e minha mãe não pode pegar peso. E ela cisma de querer pegar ele no colo. Né? Eu queria fazer as coisas, porque eu ir na rua com ele, a gente fica com medo. Ela vai ver se vai ficar brava comigo. Olha a avó aí, tá vendo? Mas a gente eu não gosto de deixar com ela por causa disso. Porque ela tem marca-passo, aí pegar ele em peso. Meu filho tem 1,30 m, se não me falha a memória. Ele já paga o zoológico. 5 anos ele já tá uma criança gigante. E ele é muito pesado. Então a nossa rotina mudou completamente. Eu fiquei um tempão parado, porque veio férias de final do ano, férias agora. Aí graças a Deus eu consegui um serviço que eu consigo ficar esse período com ele, enquanto minha esposa está no trabalho, e a gente faz esse revezamento. Eu acho que é isso que às vezes, assim, não é que a gente está querendo, a família típica, ela não quer se ver diferente, ela não quer ser diferente, ela não quer ser melhor nem coisa que a outra. Mas a gente tem que acabar fazendo adaptações para nossa rotina. Saber quem vai poder ficar, quem não... Ó, se eu já dormiu fora, o meu não consegui ainda também dormir fora, mas é uma questão de cada família. Lá também a gente colocou, assim como na família dele, que a prioridade é ele, é a família. Então, se a terapia tá demais e aquilo ali não tá fazendo efeito para ele positivamente... A gente teve um caso agora com a música. Eu adoro musicoterapia, sempre achei que foi muito bem. Só que eu acho que ele estava num looping de muitas e um horário muito de 3 terapias no mesmo dia, que a gente teve que parar com uma. E foi parar, nas semanas seguintes ele regulou. Então, quer dizer,
será que aquilo foi? Será que não foi o gatilho? Mas a gente tem que ficar nessa tentativa e erro de buscar equilíbrio, né? Entre a rotina, entre a família, seu pai, sua mãe, seu esposo, seu marido e assim por diante. E para você, Edson, o que significa, por exemplo, assim, a sua relação com a sua esposa, né? Porque é uma parceria que a gente fala muito do pai atípico que fica, né? Que eles sirvam de exemplo, e eu recebi vários feedbacks na rede social, que bom que você vai levar paz, que bom, e não foi difícil, muito porque os pais ficam com vergonha e não querem vir compartilhar e tudo mais, outros eu sei que milham muito seus compromissos, às vezes a gente também tem que ver isso, porque às vezes o pai é um custo ter um filho atípico, né? Porque não é fácil, não é só, como você falou, não é só ter a terapia, assim, é um custo, é um investimento que a gente faz diariamente, de tempo e de dinheiro. Então, como é que ficou essa relação, assim, de vocês, né? Com a sua esposa e com a família? Olha, a princípio, ela é psicóloga, realmente, né? Já tem um a mais aí, um gancho a mais na frente. E às vezes eu acho que isso que é o equilíbrio, né? Então, muitas vezes ela fala um pouco mais ali, né? A questão da psicologia, Freud, sei o quê. Eu vou mais tentar na razão, então a gente consegue ter um equilíbrio, né? A gente considera na casa ali que não existe só apenas um pilar, né? Então, ali a família são vários pilares e a gente ali dentro da nossa família, a gente está em pé de igualdade, né? Então, assim, a gente é ali o equilíbrio um do outro, a força um do outro. Então, naquilo que eu falto, ela completa e vice-versa, né? Principalmente questões envolvendo o Enzo. Então, muitas vezes a gente precisa controlar de uma certa forma e às vezes uma pessoa acaba se excedendo um pouquinho, a outra vem e já segura um pouquinho, né? Então, assim, a gente teve uma alteração na nossa vida, assim, drástica, né? Então, eu deixei de fazer muita coisa que antes eu fazia, que eu gostava de fazer, em esporte, malhava, andar de bicicleta, sair com os amigos. Então, hoje em dia eu fiquei mais caseiro, né? Então, eu prefiro, às vezes, ficar em casa com a família num domingo do que, por exemplo, ir pro futebol, sair com os amigos. Faço isso, mas muito mais raro do que fazia antigamente, porque eu quero estar sempre ali, né, em contato. Não é uma questão de obrigação, né? É uma questão de vontade parceria, mesmo, né? Amor, parceria. E a gente se completa nesse sentido, né? Aquilo que eu não posso, ela comparece, faz. Como se tem o exemplo, por exemplo, de levar a terapia, né? Então, ela não pode, eu vou lá sem problema nenhum, isso altera um pouquinho o meu horário de trabalho, mas eu acho que aquilo ali a gente faz em prol da família, um ajudando o outro, né? E naquilo que eu falto, né? Quando eu estou ausente de casa, ali nas férias do Enzo, por exemplo, ela está ali cuidando da casa, está ali cuidando do Enzo, levando onde tem que levar. A gente também tem um grupo de apoio importante na família, né? A mãe dela, apesar... exatamente. A mãe dela mora, né? A minha sogra mora no Espírito Santo, então ela está sempre aqui, uma vez por mês ela está aqui, aí pega o Enzo, olha, agora eu vou dar um Vale Night para vocês. Ela vale... E aí ela consegue, às vezes, hoje eu consigo deixar o Enzo dormir uma noite fora de casa com ela, aí tem as priminhas dele também que mora tudo próximo, então assim, eu sinto que ele, quando está com criança também, ele dá menos trabalho. Então a gente consegue, às vezes, ter uma vida de casal que é importante, né? Sim, então a gente sai, mas a gente sai preocupado, pensando, toda hora o telefone, e ele tá bem, já deu remédio de tal hora, não sei o que, já dormiu, já comeu. Porque o Enzo tem essa questão também da seletividade alimentar, então ele é complicadíssimo. E tem também, é arroz, batata frita e ovo, esse é o básico. Agora a gente conseguiu inserir feijão, e cara, uma vitória, que tava com a ferritina baixa, tem que fazer complemento. Foi meio complicado, né? Então, a cada vez que ele experimenta, mesmo que experimentou, mas abriu... O leque, né? O leque ali, e abriu a possibilidade dele, porque normalmente ele já olha assim, já sai de perto, ou então ele bota na boca e já bota para fora, não gosta. Então, cada evolução é uma vitória, né? Então, a gente consegue hoje também, com relação a isso, ter esses momentos de felicidade, né? Aí, comecei a comer feijão tem 2 meses. E quando ele comeu, ele estava num momento muito bom no restaurante, coloquei um pouquinho do meu para ele aceitou, e aí foi comendo mais, eu fiz um vídeo, já mandei para a Nayara, olha só, ele tá comendo feijão, olha que surpresa, aquilo foi ótimo. Aí no dia seguinte, a gente comemora, acabou. Né? Comemora, exatamente, foi um momento maravilhoso ali, e a gente conseguiu manter isso, né? Mas assim, é uma luta, né? É uma dificuldade e a gente não pode nunca desistir, né? Não. Então a gente oferece, não quer? Tá bom, amanhã eu tô oferecendo de novo. E depois não vai ter uma hora que ele vai aceitar e vai abrir. Então isso também mudou a nossa rotina também da alimentação em casa. Tem a questão da lactose, do glúten, aquilo tudo que o médico às vezes pede para afastar, mas tem coisa que não tem como, porque ele só toma um Nescauzinho de manhã.
Se a gente tirar a lactose, ele não vai tomar nada. Já tentamos lá, leite de amêndoa, leite de coco, ele não adaptou, não gostou. Então, a gente precisa, às vezes, ter um equilíbrio, né? Até que ponto faz mal, faz bem. Do que funciona na nossa casa e do que funciona na teoria. Exatamente. O que funciona na nossa casa, funciona na teoria. Exatamente. Quando a gente vai lá na nutricionista, ela passa um plano todinho, a gente tenta. Mas quando a gente não consegue, a gente tem que abandonar e fazer outras tentativas, errar de novo, tentar de novo e assim por diante. Meu Enzo deve ter anos que não come arroz e feijão. Anos. Dá vômito. É mesmo? A minha felicidade é que ele gosta de ovo, não enjoou até hoje. Então, ovo como é um alimento muito completo, nutritivo, então ovo ele adora. Ele come carne, Meu filho adora ovo também. Ele vai na geladeira, ele vem com ovo na mão, assim, tipo, faz isso daqui. Interessante, às vezes, a gente participar. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, vem cá ajudar a gente bota um banquinho, ele vai lá e participa, quebra o ovo na frigideira. Então a gente já sentiu, sempre quando ele participa, vamos fazer um bolo, fazer uma crepioca, fazer um pão de queijo na airfry, sempre quando ele participa, ele mostra mais interesse. E aí, como ele está participando da produção, às vezes no final ele quer experimentar. A gente já percebeu isso, foi até uma sugestão da terapeuta, da Márcia, né, lá da PAI, que ela é maravilhosa. E ela deu essa sugestão pra gente, a gente faz isso até hoje, sempre quando vai preparar um alimento, deixa ele colocar a mão na massa ali, do pão e tudo, vamos botar no forno. E aí, por mais que ele não tenha tanto interesse em comer, ele vai experimentar para ver o resultado de algo que ele participou. Né? Então, isso a gente obteve aí um resultado assim, muito significativo quando a gente incluiu, né, ele participar dessa produção do alimento. Né? Eu antes quebro um ovo com uma beleza, mas não come, não. A gente tem muito de limitar, né? Às vezes a gente fala assim, não, porque ele não gosta de determinadas coisas. A gente para de tentar às vezes. A gente continua tentando. Igual o Gael. O Gael não come gelatina, nada gelatinoso ele gosta. Mas ele come até mole. gelóide já comeu. Eita, que beleza! Mas gelatinoso não. Mas eu vivo, pego uma vez ou outra por perto da boca dele. Iogurte, come? Oi, come. Mas gelatinoso cremoso, ele... Né? Mas é pastoso. A gente até bota um purezinho de batata escondido, mas parece que sente. Põe na boca sem ele ver, ele vai. Ele sente a textura daquilo. Parece que ele não quer de jeito nenhum. O Gael é com gelatina. E como é que é lá na sua casa essa coisa da parceria? O pai ajuda? O pai faz a parte dele? Como é que é? 50-50? O pai ajuda bem. Às vezes 60-40? Como é que é? Eu tive um pai que sempre fez tudo. Meu pai era o tipo da pessoa que ele botava comida para você e ele só almoçava depois que você comeu e tá bem alimentado. Você não quer mais, ele come. E eu tenho essa coisa com o Gael, de tudo que ele quer eu procuro fazer, eu prefiro fazer. Eu gosto de dar banho, eu gosto de trocar fralda. Tem vezes que a gente quer empurrar pra mãe, mas eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto de fazer a mamadeira dele, gosto de deitar com ele para dormir. Durante um bom tempo ele só dormia segurando a minha mão. Ficar mexendo na aliança que tá no mindinho hoje, porque ele mania de ficar rodando ela dormindo, ele deitado em cima do meu braço. Foi uma das dificuldades de eu trabalhar de noite, porque eu chego e ele já tá dormindo agora. Então, mas ele acostumou bem, graças a Deus. Então a gente acaba criando rotinas que às vezes ele nem quer. Nem é tão necessário para ele, mas a gente criou aquela mania de, não, ele só dorme lá no sofá, deitado na minha mão. A gente nunca experimentou botar ele na cama e ver se ele vai dormir tranquilo na noite na cama. Então, depois que criou essa rotina, a gente percebeu que a gente acaba limitando também. A gente fala assim, não, ele não vai conseguir determinadas coisas e a gente não tentou. Né? Às vezes a criança ela tá disposta a fazer aquilo ali, ela faz com mais facilidade, mas eu sempre fui muito atuante com relação à paternidade, porque o que eu puder fazer para ele eu faço o tempo todo. A gente é um grude absurdo. É um pai super protetor? Um pouquinho. Olha lá, hein? A gente passou um período que eu fiquei com Covid, aí eu fiquei no quarto durante 5 dias e ele não podia ouvir minha voz. Que tipo, ele ficava com a mãe na sala, aí pra mim tomar um banho eu tinha que esperar todo mundo ir pro quarto, ele dormir, aí rapidinho ia, nossa, e quando eu saí do quarto a primeira vez, que ele me viu depois de 5 dias, nossa, ele me abraçou, ele chorou, e você percebe quanto a criança ela sente, né? Essa ausência, né? Nossa, dali, então, quanto a presença é importante, né? A presença do pai, a relação com o pai é muito importante. Porque por mais que a gente ame a mãe, quem cuida, a relação com o pai traz exemplos e vivências únicas para a criança, independente de típico ou não. Então, assim, que os pais fiquem, que os pais participem, façam a parte dele, muito mais do que ajudar, porque isso também faz muito bem para a mãe, né? A maternidade ela é melhor
quando ela tem uma paternidade junto, porque a gente coloca muito, eu já falei em milhões de podcasts aqui, a culpa materna, a culpa paterna também existe. Sim. Né? Quantas vezes vocês devem sair para trabalhar e pensar, hoje eu não posso ir não sei aonde, ou hoje não posso fazer assim. É que a gente acaba que, meu marido fala muito isso, você já vai jogar na internet autismo, você vai ver 20 mães falando, 2, 3 pais só. Então, acaba aparecendo sempre que a figura do pai mais pro lado negativo da coisa, mas que bom que tem você, tem meu pai, tem meu marido, tem o Márcio e muitos outros pais aí que podem dar o exemplo, que estão lá e que tenham essa troca. A gente está chegando nos nossos minutos finais, a nossa plaquinha ali já levantou. Pensem no que vocês gostariam de falar para os pais aí, como mensagem. Vou fazer uma rodada aqui para lembrar vocês aqui de acompanhar o Papo em Família Podcast, seguir nas redes sociais, @Papo em Família. Eu trouxe aí também como uma novidade, vocês viram passando aí na rede aí a revista Mater Life, que essa edição de agosto está falando, essa aqui é de julho, mas a de agosto que passou aí na telinha, está falando do agosto dourado, tem muitas matérias importantes, tem uma página lá do Papo que eu estou falando sobre maternidade nas redes sociais, e na próxima aí eu vou falar de um assunto que eu já puxei aqui, que é sobre a sala de espera, né? Quem gosta aí, como é que é essa sala de espera, né? A sala de espera que a gente tanto frequenta e fica uma boa parte do nosso tempo lá. Então, acompanhem pelas redes sociais a revista Mater Life, tem muita matéria legal lá para os pais, para a mãe, para toda a família. Acompanhem também pelas redes sociais o Estúdio Realize, tem muito podcast legal rolando por aqui, muita gente trocando ideias bacanas, a gente está preenchendo a internet de conteúdo mais legal, de conteúdo com informação válida, isso é poderoso e transformador, a gente vê tanta coisa na internet aí que não é tão legal, não é tão útil, então vamos preencher essa internet de informações úteis. Um abraço aí também para a Vanessa da VCAR, para Tia Karen e para RG Digital. Acompanhe o podcast aí pela TV Real, hoje, segunda-feira, 7 horas da noite, e todos os dias na programação. Não sei se vocês têm que TV a cabo, mas é muito legal o feedback da TV a cabo aqui de Friburgo, né? A gente fala tanto de internet e tem tanta gente que assiste, isso é bem legal. Às vezes eu tô na rua e falo assim, eu te assisti. Eu falo, onde? Aí ela fala, na TV. Como é que tem gente que ainda assiste? Mas, Ederson, qual que seria um recado seu pro pai, para aquele seu amigo, para aquele pai que sonhou, idealizou a paternidade e ela veio com esse título. Você agora é um pai atípico, seja de um autista, de um neurodivergente. Eu acho que a figura do pai é a figura de participação, né? A gente tem que estar sempre participando da vida, do cotidiano do seu filho, mesmo aquele pai que é separado da mãe, né? A gente vê muitos casos hoje em dia, os pais às vezes somem. Aconteceu comigo, né? Eu fui conhecer meu pai já com 19 anos de idade. Olha. Ele tinha toda a possibilidade de me procurar, eu que tomei a iniciativa de procurá-lo. Então eu sei o que é ser um pai ausente. E a contraponto, então. Eu sei o que é ser um pai presente, né? Então eu participo de tudo na vida do meu filho, desde as terapias, as consultas médicas, desde a época do pediatra eu sempre acompanhei junto com a Nayara, minha esposa, as consultas que fazia, os exames. Então sempre tive o prazer, né, de participar. Em casa também, trocar fralda, dar banho, sempre eu gostei de fazer, fiz até um bom tempo, mais do que ela. Então é isso, eu acho que a gente está criando memória para os nossos filhos, eu acho que isso é tão importante para a construção de um ser humano melhor, um ser humano sem frustrações, né? Porque eu sei o que é não ter, né? Então eu sei o que isso me acarretou, sorte minha que eu tive uma mãe maravilhosa, que hoje não está mais aqui, mas que ela fez a figura também de pai, né? Então supriu muito essa falta, né? Mas eu não gostaria que meu filho passasse pelo mesmo, e por isso eu quero compensar, quanto mais participar em tudo na vida dele, mesmo nos momentos que eu estou longe, distante, eu faço uma ligação, converso. Então, eu transmito essa segurança para o meu filho, e eu acho que isso é importante, né, para o desenvolvimento, né, para tudo da vida dele a partir de então. E cada vez mais, né, ele vai percebendo, né, cada vez que a idade vai avançando, ele vai percebendo mais o quanto essa figura, né, paterna é importante, né, e a nossa missão vai continuar até o resto da nossa vida, espero que eu vá primeiro,
mas com certeza até o final, o casamento dele, quando ele tiver a profissão dele, estiver morando longe, eu vou estar sempre presente, certamente na vida dele, porque o amor é incondicional e isso eu tenho certeza que vai ser duradouro pro resto da vida. E o que você sonha aí pro futuro dele? Que seja uma pessoa normal, né? Isso já está caminhando para isso, então eu espero que ele possa conquistar a independência dele, ter uma vida normal, sair de casa no momento certo, vai casar, vai ter filho, né? E espero que eu possa contribuir com isso o máximo que eu puder, né? O máximo que as possibilidades me permitirem. E sendo isso, acontecendo isso, eu vou me considerar um pai realizado e eu vou ver que eu tive sucesso aqui em todo esse trabalho que a gente está tendo, né? Esse investimento, né? Exatamente. Isso aí, já fica aí nosso beijo pra Nayara. Nayara, vamos marcar um dia aí pra você vir aí nesse podcast que eu já tô curiosa pra saber como é que foi o seu lado da versão aí. E também pro Enzo aí, obrigada pela sua presença, pela sua participação. Adrivan, que mensagem, que recado você daria aí pro pai que, assim como você, recebeu todo esse diagnóstico, que viveu, que vive essa paternidade atípica? A paternidade atípica, ela é assustadora no início, né? Mas conforme você mergulha, e eu sempre costumo falar que as coisas ganham a proporção que a gente dá a elas, né? Eu tenho um filho atípico e eu sei que amanhã ele vai ter uma vida normal, né? Eu creio que vai ser assim e eu trabalho para isso, né? Então, para esses pais, eu quero que foca no seu filho, né? Abraça, amanhã Deus pertence. A gente entrega hoje nas mãos de Deus e deixa que amanhã ele faz aquilo que tem que acontecer, né? Porque não existe nada que a gente possa acontecer na nossa vida que a gente não possa suportar. Jesus, ele fala que pede pra gente não andar ansioso por coisa alguma. Eu tenho crise de ansiedade, tá, gente? Como que consegue? Como que consegue? Porque se Deus cuida da ave do céu, né? Porque ele não cuidaria da gente, né? Então, as coisas ganham a proporção que a gente dá a elas. Então, que a paternidade seja um desafio que você possa abraçar e vencer. E para o futuro de Lucas e Gael? Eu espero que amanhã eles possam ter uma vida boa. O Lucas, apesar de não ser meu filho, a gente conversa muito. Eu falo com ele assim, Lucas, mira sempre no topo, cara. Porque se você errar, vai ser um pouquinho abaixo só, entendeu? É um conselho que eu sempre dou para ele. E pro Gael eu quero fazer a mesma coisa, né? Eu cobro um pouco, bastante, né? O Gael, ele já é uma criança muito inteligente, graças a Deus. E eu creio que amanhã ele vai ter um futuro brilhante também. Em cima da comorbidade dele, do jeitinho dele. Mas eu creio que a vida dele é para abençoar outras vidas. Eu creio que ele vai ser esse instrumento. Que eles possam crescer aí. Tenho certeza que a gente, vivendo aqui em Nova Friburgo, com a mesma idade que eles têm, eles ainda vão se encontrar nesses caminhos e destinos aí, né? Porque vamos ver como é que vai ser na adolescência e assim por diante. A gente nunca tinha se visto, mas já viu meu esposo, eu tenho certeza que as relações vão ser assim, que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais que veja o Gael, que veja os Enzos aí e que saiba que eles são parte desse todo. Como eles vão fazer parte das escolas, do mercado de trabalho, que a gente possa cada vez mais não ficar preocupado com o futuro, mas viver da melhor maneira possível o presente, né? Como pais, como mães, como famílias. Que o exemplo desses dois caras aqui possa chegar na casa de muita gente e falar assim, meu marido não é um Adrivan, não é um Ederson, mas olha só, né? Se você, mãe atípica aí, gostou do exemplo deles, bota o podcast rodar lá assim, como quem não quer nada. Bota rodar lá para que seu esposo conheça essas duas histórias e saibam aí um pouquinho mais o que eles podem fazer de diferença. O Ederson é avesso às redes sociais, mas quer deixar algum contato? Quiser conhecer, pelo menos através de Nayara. É só seguir no Instagram dela, né? Nayara Matias Gomes, e eu acho que Facebook ela tem também. E você, Adrivan, eu sei que tem um seu e um do Gael, que você até compartilha. E a gente não chegou a ter tempo de explicar sobre a esclerose, sobre a epilepsia, mas eu sei que vocês compartilham mais lá. Sim, a gente começa a botar um pouquinho mais de coisa. É o Gael Averlar, né? E o meu é Adrivan
_Luiz. Isso aí, se quiser saber um pouquinho mais, ter essa troca, é só acessar lá, Pode né? falar com vontade com a gente. Isso aí. De repente você quer conhecer, saber um pouquinho mais, até no caso do Adrivan, ter mais informações aí sobre tudo que ele falou, é só vocês conhecerem lá. Sigam lá ou interajam aqui no papo também, que vocês vão conhecer um pouquinho mais dele. Obrigada aos dois pelo convite. Obrigada lá, a família de Marcela e Márcio, por ter nos conectado, a Nayara. Thay também, muito obrigada por ter nos conectado nisso aí. Gente, a rede de mães é uma coisa incrível. Você jogou lá, uma mãe vai ajudar a outra. Desculpe os pais, tá? Por favor, nesse momento. Mas é incrível. Tá lá também. Eu vejo lá no grupo também. Fica nos bastidores. Mas é muito interessante como é que funciona isso. Às vezes de desabafo, às vezes de reclamação, mas assim, às vezes de nos conectar para saber como é que andam as coisas. Porque às vezes, eu falo muito isso no papo, que acontece na minha casa, quando vocês falaram da alimentação, acontece na casa dele, acontece na sua casa, e essa troca é muito interessante, porque a gente fala, olha, o Enzo dele também não come, hein? Já coloca aí, você que tá grávida, risca o nome Enzo aí, porque coloca outro, vamos tentar outro nome. Não, mas que como as coisas se conectam, como as histórias se multiplicam, isso é muito legal. E a gente ter a certeza de que serão grandes homens que a gente vai entregar e que a gente está fazendo o melhor possível por eles hoje. E vocês estão fazendo o melhor possível quanto pais. Muito obrigada. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Você que assistiu o Papo Família Podcast, fica ligado por aqui. Assista também pela TV Real. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Tchau. Valeu.